Fala, meu querido, fala, minha querida. Professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades. Eu falo em nome do curso do professor Eric Lima, afinal somos imparáveis. A partir de hoje, meu querido, até a nossa prova, resolução de exercícios. Muitas questões para serem resolvidas, tá? Para você chegar à sua prova de concurso com a melhor preparação possível. Eu me chamo Guilherme Lemos, seu humilde servo. Estamos iniciando mais um encontro e dessa vez eu não vou falar de campo e bola. Eu não vim para falar sobre a bola rolando. Eu vim falar para vocês sobre como o futebol pode ser utilizado como ferramenta política. Então, nosso tema, geopolítica da Copa do Mundo do Catar 2022. Vamos nessa? No flow, por onde a gente passa é gol, fechou. E olha onde a gente chegou. País do futebol, MC Guimê, meu patrão. Mas vamos iniciar a tratativa do tema, tá bom? Vamos iniciar? Galera, primeira questão, ela é muito simples, tá? Eu sei que ela é muito simples, mas eu quero partir do básico para o complexo, beleza? Questão de número 1 diz o seguinte: a FIFA, Federação Internacional de Futebol e Associações, sorteou na tarde desta sexta-feira, 1º de abril de 2022, os grupos da Copa do Mundo. O Brasil está no grupo G do Mundial e estreou no dia 24 de novembro contra a Sérvia, às 16 horas de Brasília. Suíça e Camarões completam a chave da seleção brasileira, que fugiu de Holanda e Alemanha. Não, nós não fugimos. Na realidade, não caímos nessa chave, onde os tetracampeões mundiais, Holanda e Alemanha, enfrentarão a Espanha. O país que irá sediar, ou melhor, está sediando a Copa do Mundo em 2022 é: letra A, Alemanha; B, Bélgica; C, Catar; D, Dinamarca; ou E, Emirados Árabes Unidos. Galera, a FIFA, ela foi criada em 1904, na cidade de Paris, na França. A sede da FIFA fica em Zurique, na Suíça, país que nós enfrentamos e vencemos com placazinho magro, 1-0. Mas a Suíça é o país que possui o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Nós enfrentamos o país cuja qualidade de vida é a melhor do planeta. A FIFA realiza esse mega evento esportivo que ocorre a cada 4 anos. Primeira definição, turma, é o maior evento monoesportivo do mundo. Lembre-se que o maior evento esportivo do planeta são as Olimpíadas de Verão, que envolvem inclusive 42 modalidades esportivas. A nossa Copa do Mundo masculina da FIFA, ela envolve um único esporte, o futebol. Então você pode definir no seu caderno, no seu diagrama, como o maior evento monoesportivo do planeta, ok? Essa, turma, é a primeira Copa do Mundo do Oriente Médio. É a primeira Copa do mundo árabe. Lembrando que o mundo árabe é formado pelo Oriente Médio
região que fica localizada no sudoeste da Ásia e pelo norte da África. Então, o norte da África, a África setentrional e o Oriente Médio formam o mundo árabe. A primeira Copa do mundo árabe, a primeira Copa do Oriente Médio. Então, peraí, tio Gui, a Alemanha fica localizada na Europa Ocidental, não é a Alemanha. A Bélgica também é um país europeu, bem como a Dinamarca. Então, me resta, como países do Oriente Médio, do mundo árabe, letra C, Catar, e letra E, Emirados Árabes Unidos. Você gabarita, então, letra C. Inclusive, a capa do nosso material entregou a alternativa correta. O Catar, que foi escolhido há 10 anos para ser sede da Copa do Mundo masculina da FIFA. Tá bom? Deixa eu introduzir um pouco da geopolítica. Então, lembre-se, gabarito, letra C. Eu vou pegar aqui o nosso marcadorzinho de texto, tá bom? Vou marcar aqui, gabarito, item C, Catar. Meus queridos, eu quero lhe pedir um grande favor, meu querido, minha querida. Eu queria que nós entrássemos na história das Copas, tá bom? 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Vamos introduzir as relações de poder entre os estados-nação, entre os países. Eu me lembro de um samba do Arlindo Cruz que dizia assim: a Copa do Mundo é nossa. Nós vamos comemorar. Para que você possa aprender, agora eu vou explicar. São 8 grupos, 12 cidades, 32 países vão participar, 736 atletas, 64 jogos para a gente vibrar. Lembre-se que o torneio começou no dia 20 de novembro, meu querido, e vai até o dia 18 de dezembro. Então é tiro curto, pai, menos de um mês, são 28 dias de duração, tá bom? Do grupo A ao grupo H, 32 seleções, cada uma representando um país que possui muitas aspirações para além de vencer o torneio. Então lembrem-se, em 2010, a sede foi a África do Sul. Em 2014, a sede foi o Brasil. Em 2018, a sede foi a Rússia. Calma. 2010, África do Sul, South Africa, S. 2014, Brasil, B. 2018, Volgogrado na Rússia, R. Guilherme, Brasil, Rússia e África do Sul foram países que sediaram as últimas edições do evento e são países que compõem um acrônimo, uma sigla formada pela inicial do nome de países, um agrupamento diplomático, lembra, não é bloco econômico. Eu estou falando dos BRICS, meninão, dos BRICS. Lembra que em 2001, o economista inglês Jim O'Neill criou o acrônimo BRIC, sem o S, BRIC, que significa tijolo, uma nova arquitetura econômica, me perdoe a tosse, uma nova arquitetura econômica. Lá em 2001, ele, como um oráculo da economia global, cravou: até 2050 se tornarão grandes potências econômicas. Quem? Brasil, Rússia, Índia e China, BRIC. Só que em 2011, 10 anos depois da criação do grupo, estes países convidaram a África do Sul para compor
o agrupamento diplomático. E aí passou a se chamar BRICS. Mas, Guilherme, o que são países emergentes? São países subdesenvolvidos, pobres, porém industrializados, tá? São países industrializados, porém subdesenvolvidos, pobres, com desigualdades sociais, mas estão em desenvolvimento. Ok? Então, peraí. O senhor está me dizendo que a FIFA, ela está apresentando uma tendência. Exato. Qual é a tendência de escolha da FIFA? Optar por países emergentes em desenvolvimento. Prova maior, turma, é que cada nação é escolhida com 8, 10 anos de antecedência, para que estas tenham tempo de fomentar infraestrutura. Compreendeu? Mas peraí, professor, e o Catar? O Catar 2022 não é um país emergente, é sim. O Catar é um país em franco desenvolvimento econômico, produção de bens, extração, prospecção de petróleo e gás natural. O Catar é uma monarquia absolutista, que tem como príncipe regente, que lá recebe o pronome de tratamento Emir, Emir do Catar. Um país pequeno, turma, equivale ao tamanho de Sergipe, que é o menor estado da região Nordeste. Tem aí aproximadamente 12 mil quilômetros quadrados apenas, tá? E uma população também muito reduzida. O emir do Catar é o Al-Thani, tá bom? Que com esse evento quer se popularizar, com aqueles lenços tradicionais brancos. Lembre-se, nem todo mundo que usa aquela vestimenta é sheik, tá bom? Aquilo ali é uma indumentária tradicional. Meu querido, lembra que eu te falei que o Catar é um grande produtor de petróleo? Ele é membro da OPEP. OPEP. Na década de 60, esse cartel, o que é um cartel? É um grupo de empresas, mas pode ser também de nações, que controlam o preço de uma determinada mercadoria, tabelando um valor comum, tá? Quando empresas ou países se reúnem, estes sendo independentes, para tabelar um preço comum para suas mercadorias, eu chamo isso de cartel. Desde a década de 60, existe um cartel formado por 12 países que controlam o preço internacional do barril de petróleo. No Oriente Médio são 6. Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos. Na África, Argélia, Líbia, Angola e Nigéria. No Brasil, Venezuela e Equador. Brasil não é membro da OPEP, tá? Ainda que tenha descoberto uma enorme reserva de petróleo na bacia de Santos, entre o Espírito Santo e Santa Catarina, chamada pré-sal, no ano de 2007. Professor, nossa aula aqui é sal, pai. Também acho. Então, o Catar está na tendência da FIFA. Qual é a tendência da FIFA, meu querido? A escolha por países emergentes. Catar, membro da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Guilherme, em 2026, se é padrão escolher com quase uma década de antecedência, nós já sabemos qual será a sede da Copa do Mundo de 2026. Sim, serão
3 países. E ao invés de 32 seleções, 48, 16 a mais. Estamos falando dos Estados Unidos da América, Canadá e México. Tá bom? Professor, peraí. Rompimento da tendência, hein? Estados Unidos é um país desenvolvido, rico, central. O Canadá também. Ok, mas o México é um país emergente. Então, faz parte da tendência da FIFA optar por países em desenvolvimento, países emergentes. Fechou? Lembra que Estados Unidos, Canadá e México formam o NAFTA. O que é o NAFTA? É um bloco econômico, grupo de países geralmente de uma mesma região geográfica, que trocam mercadorias entre si sem a cobrança de tarifas alfandegárias. A formação de blocos econômicos é uma característica do processo de globalização, aumento da interdependência entre os países. Então lembra, México, Canadá e Estados Unidos formam um bloco econômico, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, chamado NAFTA. Tranquilo, pai? Fechou? Bora! Vamos realizar algumas críticas para essa Copa? Simbora? Primeira coisa, turma, a definição, lembre-se, nós já citamos várias, mas inclua uma a mais, 22ª edição da Copa do Mundo Masculina da FIFA. Um evento privado, tá? Um evento particular. Nós estamos assistindo a esses jogos porque emissoras de TV, meios de comunicação de massa estão pagando, inclusive mídias sociais, para ter o direito de reprodução dessas partidas. Então lembre-se que é um evento privado, um evento particular, tá certo? O custo. Aqui, meu patrão, aqui é pancada. A Copa mais cara, bebê, da história era a nossa. Antes do Catar, era a nossa, a brasileira. Em 2014, nós gastamos, investimos na Copa do Mundo no Brasil 15 bilhões de dólares. Eu não vou citar a Rússia, Volgogrado 2018, porque a Rússia foi uma das Copas mais baratas, 8 bilhões de dólares. A do Brasil, a mais cara antes da do Catar. Meus queridos, vocês sabiam que o Catar, país que tem a maior concentração de renda do mundo, quadro crítico diante da anistia internacional de violações de direitos humanos. Vamos já relatar algumas principais que podem ser cobradas na sua prova. O Catar gastou nessa Copa algo equivalente à fortuna do homem mais rico do mundo, Elon Musk, CEO, consultor executivo organizacional da Tesla, indústria automobilística, SpaceX, indústria aeroespacial, responsável em 2021 pela operação Inspiration 4, a primeira viagem com tripulação 100% civil colocada em órbita da Terra. Então, Elon Musk, o homem mais rico do mundo, ele tem outras empresas, tá, turma? Starlink, Neuralink, Hyperloop, Twitter, que inclusive aí um quadro de demissões em massa, inclusive por e-mail. Uma estratégia aí, né? Interessante, demitir a galera por e-mail. Meu Deus.
Bom, 229 bilhões de dólares. Meu Deus, Guilherme, é a Copa mais cara da história e será por muito tempo a Copa mais cara da história. 229 bilhões de dólares. Tá, turma? Muito cara essa Copa. Olha o valor que está sendo gasto. Se nós convertermos em real nossa moeda nacional, o Catar está gastando mais de 1 trilhão de reais para realizar essa Copa. Ora, 7 estádios construídos do zero, muitos com sistema de refrigeração, com sistema de ar-condicionado próprio. Inclusive, eles conseguiram alterar até o período em que a Copa ocorre. Vou falar disso agora, tá bom? Presta atenção nessa questão. Estou acreditando muito nela, tá bom? Olha o que essa questão diz, turma. O Catar é o país que vai sediar a Copa do Mundo desse ano. Sabes que nesse país, ao menos 571 trabalhadores nepaleses, Nepal, país da Ásia, onde fica localizado o ponto mais alto da Terra, que é o Monte Everest, 8.848 metros, que fica numa cadeia montanhosa na chamada Cordilheira ou Cadeia do Himalaia. Morreram vítimas de parada cardíaca nos últimos 8 anos, sendo que desses 200 casos podem ser em função de um problema que acomete a cidade. No entanto, segundo a BBC, parte das mortes ocasionadas por esse problema está subnotificada. Tá bom? O texto refere-se a qual problema que atinge esse local. Meus queridos, vocês estão vendo que ao menos 571 trabalhadores morreram vítimas de parada cardíaca nos últimos 8 anos no Catar. 200 desses em função de um problema que acomete a cidade. A gente está falando aqui do quê? Bom, estamos finalizando o primeiro bloco, tá? Mas eu preciso trabalhar esse tópico com muito cuidado, porque eu estou acreditando muito nessa seara. Meus queridos, existe uma fonte chamada The Guardian, é um jornal britânico. De acordo com esse jornal, inclusive, aquele jornalista que foi assassinado junto com o indigenista Bruno Pereira, lá na terra indígena Vale do Javari, o Don Phillips, ele trabalha, ou melhor, trabalhava para esse jornal The Guardian. De acordo com esse jornal, turma, 6,5 mil trabalhadores morreram em obras no Catar. E o país, inclusive, se nega a criar um fundo social de compensação para indenização às famílias das vítimas. Guilherme, esses trabalhadores então são imigrantes? Exato. Nepal, faz a lista. Nepal, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Os países de onde esses trabalhadores imigrantes são oriundos, tá? Realizaram o movimento migratório para trabalhar nas obras de construções dos estádios da Copa do Mundo do Catar. Pois bem, meus queridos, olha a letra A. O problema que atingiu esse local, provocando essas mortes, baixa umidade do ar com valores abaixo de 5%. De fato, o Catar é um país de clima desértico, clima árido, seco,
temperaturas médias elevadas, pluviosidade baixa e com a ocorrência de tempestades de areia. Sem dúvida alguma, a umidade relativa do ar, que é a concentração de vapor d'água na atmosfera, é muito reduzida. Mas daí, provocar a morte de jovens, a maioria homens, jovens, por parada cardíaca, é demais, né, turma? Eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, eu não sou um profissional da área da saúde, mas convenhamos, baixa umidade relativa do ar, provocar parada cardíaca é esticar muito a baladeira, né? Então, elimina. Guilherme, eu vou eliminar também a letra B. Geadas com baixas temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. Totalmente falso. O senhor já me antecipou que o clima é desértico, é árido, é seco, é quente. Descarto a letra B. Descarto também a letra E, professor. Granizo com baixas temperaturas abaixo de 5 graus centígrados. Granizo é uma forma de chuva, uma forma de precipitação, que nós chamamos popularmente na climatologia de chuva de pedra. Para que o granizo se forme, a temperatura tem que ser muito baixa e tem que haver o congelamento das gotículas de água. Então, elimina a letra E. Sobrou letra C e letra D. Vamos dar uma olhadinha na letra C. Grandes concentrações de poluentes tóxicos. Bom, é um país que vem se desenvolvendo na produção de bens, é um país que está se industrializando. Essas grandes concentrações de poluentes tóxicos, lembre-se, poluente faz com que o ar fique mais quente. O ar quente, ele é mais leve, então ele tende a subir. E o ar frio das camadas superiores mais pesados tende a descer. Então, poluentes tóxicos, a fim de provocar morte, também teria que ser altas concentrações, a ponto de fazer com que essa poluição ficasse próxima à superfície. O que geralmente acontece num país onde eu tenho muita poluição, turma. As nuvens se formam com muitas partículas de fuligem, com muitos aerossóis, e se forma uma chuva que eu chamo de chuva ácida. Uma chuva mais ácida que as outras, trazendo transtornos às sociedades, mas não geraria mortes por parada cardíaca. Agora, trabalho escravo, meus queridos, condições degradantes, jornada exaustiva por um longo período, insolação, radiação, batendo 45 a 50 graus, e você sendo obrigado a pernoitar, a dormir, a descansar dentro de containers, aquelas caixas metálicas. Isso sim, meu filho, pode lhe fazer papocar. Lembre-se, trabalho análogo à escravidão ou escravidão contemporânea. Nós temos 4 características que a definem: servidão por dívida, condições degradantes, jornada exaustiva de trabalho e cerceamento da liberdade. Se uma dessas características se fizer presente, já, sem dúvida alguma, está imputada, caracterizada a escravidão contemporânea. Então, as condições análogas à de escravidão e a insolação com altas temperaturas podendo chegar a 50 graus centígrados é o gabarito da nossa questão. Estou acreditando muito numa questão com esse contexto, turma. Letra D de dado, letra D de David, é o nosso gabarito, ok? Gostaram desse primeiro bloco? Primeiro bloco curto, 30 minutos, resolvemos 2 questões, uma de nível fácil, essa que eu vou colocar aí de nível médio. Vou colocar essa questão como sendo de nível médio,
Espero que, se aparecer uma questão nesse contexto, vocês consigam gabaritar com tranquilidade. Um abraço, vamos em frente, cheiro grande. Lembre-se, o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento, tá bom? Tamo junto e misturado, vamos para o próximo bloco.